Você vê, se tivesse usado um pouquinho mais, além do crescimento que a gente já tratou, PL é hoje o maior partido em vários estados. No Maranhão, berço do Flávio Dino. No meu Rio de Janeiro, o terceiro estado mais populoso do Brasil e o mais lindo. Com as pessoas mais bonitas, mais gente boa. Em Santa Catarina, PL é o maior partido de todos esses estados. PL também é o segundo maior partido em vários outros estados. Acre, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo. Então, não se engane. Essa história de que o Centrão foi o maior vencedor das eleições de 2024, e eu tratei até disso aqui com o Murilo, do Paraná, mas eu tenho que discordar. Quando eu olho os números, eu vejo que o vencedor das eleições de 2024, apesar dos incontáveis erros estratégicos, é um só: o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Isso fica muito mais evidente quando a gente vai olhar para as principais capitais do Brasil. Isso nem a Folha de São Paulo conseguiu esconder. Olha o subtítulo da matéria: bolsonaristas 5G vencem disputa com conservadores mais moderados nas capitais. Seja lá o que for bolsonarismo 5G, mas vamos começar pelos dois maiores resultados de todos. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Falar de Curitiba primeiro e depois de Fortaleza, né? Antes mesmo de começar a comentar esse resultado de Curitiba, eu já fiz isso privadamente, mas quero deixar aqui os meus parabéns públicos para minha querida ex-colega, amiga, guerreira Cristina Grêmio. Eu gravei vídeo para Cris, eu não gravei vídeo para muita gente, né? Mas gravei vídeo de apoio para Cris, fiz declaração de apoio, fiz tudo que eu pude por ela. Mas eu confesso que eu não levava fé que ela ia tão bem. Todas as pesquisas colocavam a Cris lá embaixo. Antes das eleições, inclusive, desencorajei muito ela pessoalmente a ser candidata, não pelas chances dela de vitória propriamente dita, mas porque eu acho que a vida de política é uma vida horrorosa. Mas no caso da Cris é chamado. E quando o chamado vem, meu amigo, não tem jeito, né? A coitada, sem o apoio do Bolsonaro até os 45 do segundo tempo, depois um apoio dúbio, né? Coisa de ter dois candidatos, num partido nanico, candidatura sob júdice, sem espaço na televisão, tendo sido barrada de debate. O que ela fez? Ela não ficou chorando nas redes sociais, não. Não ficou colocando um contra o outro, não inventou laudo falso de ninguém. Ela foi lá, arregaçou as mangas e foi mostrar para o curitibano que ela era a melhor candidata. E deu certo. Terminou 2,3% atrás do Eduardo Pimentel, que é simplesmente o candidato do governador do estado, o Ratinho Júnior, e também do presidente Bolsonaro, que tem um vice que era impossível ser melhor que ele, que é o Paulo Eduardo Martins, do PL, também meu amigo, ótimo quadro, que é o candidato a vice-prefeito, né? Uma coisa impressionante. Mas o que me chama a atenção aqui é a falta de ousadia evidente da direita em Curitiba. É a capital mais direita do Brasil. Vocês imaginem como teria sido se a Cris tivesse vindo pelo PL com apoio do Bolsonaro, com o Paulo Martins de vice dela. Teria levado no primeiro turno, ou o próprio Paulo, candidato. A Cris falou: eu estou sendo candidata a prefeito em Curitiba porque não tem ninguém de direita.
E aí vem essas articulações que vocês me desculpem, eu não sei nem o que dizer. É o ponto onde eu vou dar razão aqui ao Silas. Você não adianta, gostar do presidente Bolsonaro não significa concordar com todas as estratégias, porque está comprovado aqui hoje, com esses números, que a gente só não tem mais prefeitos porque a gente não tem mais candidatos a prefeito. Porque a gente fez aliança. O PSD só está se dando bem assim. Só não encolhemos mais ainda o PSD porque a gente fez aliança com o PSD, o partido dos nossos algozes. Vale para São Paulo também, que eu vou falar de São Paulo. Botem a mão na consciência. Eu não sei quem faz uma articulação com o PSD em Curitiba, a cidade onde a direita é mais forte. Em nome do vice, que não faz nada, meu Deus do céu. E a gente tem uma oportunidade. Paulo, querido, que me perdoe. Quero muito que ele seja senador. Mas a gente tem uma oportunidade absolutamente incrível da direita mandar um recado na lata do PSD e eleger a Cris Gremel na cidade que o Kassab já dava como ganha. O eleitor tem que dizer para o Bolsonaro, olha, desculpa, muito respeito, muita admiração, etc., mas não. Nós vamos votar na candidata de direita. Não aceitamos. Isso é importante. Vocês precisam dizer aos políticos, inclusive ao Bolsonaro, o que vocês querem. Não eles imporem a vocês ou a nós o que eles querem. Então, quero fazer alianças pelo Brasil com o PSD. Caguei. Vou votar sempre no candidato de direita. Mas Paulo, por que você não estendeu esse raciocínio para São Paulo? Eu teria estendido se o candidato que se colocou como de direita em São Paulo não fosse um estelionatário. Aí, bom, entre um estelionatário e um candidato do sistema que tenha pautas que não são destrutivas para a direita, eu acho que a decisão é óbvia. E a gente vai chegar a São Paulo, mas eu posso dizer a vocês que eu vivo dizendo, só existiu o fenômeno do Mr. M, estelionatário, porque não houve um candidato efetivamente de direita apoiado pelo presidente Bolsonaro na principal capital do Brasil. Mas a gente pode chegar. E não dá para botar tudo na conta do Bolsonaro também, como de fato ele não é o dono do partido. Mas eu acho que poderia ser. Vamos falar de Fortaleza. Uma das principais cidades do Nordeste, o André Fernandes, candidato do Bolsonaro, ótimo deputado, ótimo nome, conheci pessoalmente, gosto muito dele, só não terminou o primeiro turno à frente do candidato do Lula, ou melhor, não só terminou à frente do candidato do Lula e do Cid Gomes, o Evandro Leitão, mas também à frente do atual prefeito e candidato do Ciro Gomes, José Sarro. Absolutamente fenomenal, incrível. Absolutamente impensável isso. Se você analisar os números dos outros candidatos de direita, o capitão Wagner e o meu querido amigo Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, você vai chegar à conclusão que sim, é muito possível que a gente tenha um conservador na prefeitura de Fortaleza. Se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse 4 anos e falasse assim, não, a gente vai ter um prefeito conservador em Fortaleza. Contra Ciro Gomes, contra Cid Gomes, contra Lula, contra o atual prefeito. Impensável. Maceió, a capital de Alagoas. Terra do Renan, né?
Candidato Bolsonaro ganhou no primeiro turno. João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo turno entre o atual prefeito e o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. Em Salvador, capital da Bahia, o estado mais importante para o PT e para o Lula, o atual prefeito, apoiado pelo ex-prefeito ACM Neto e pelo presidente Bolsonaro, levou no primeiro turno com quase 80% dos votos. Aracaju, capital do Sergipe, a atual candidata Emília Corrêa, apoiada pelo presidente Bolsonaro, terminou o primeiro turno com 41,62% dos votos, quase o dobro do candidato apoiado pelo atual prefeito da cidade, que teve 23, quase 24%. E aí, veja, o PL se tornou o maior partido no Maranhão do Flávio Dino, elegeu o prefeito da capital do Alagoas, do Renan Calheiros, do Collor, no primeiro turno. Tem o candidato favorito à prefeitura da capital do Ceará, estado dominado por Cid Gomes. Da capital de Sergipe, Aracaju, está no segundo turno em João Pessoa. Então, se você não acha que o presidente Bolsonaro é o grande vencedor no Nordeste, eu não sei o que te dizer. Norte, Belém, cidade onde o Bolsonaro perdeu em 2022. O candidato do PL, o deputado federal, o delegado Éder Mauro, desbancou o atual prefeito do PSOL e vai para o segundo turno contra o candidato governador Helder Barbalho. No resto das capitais do país, os resultados foram melhores ainda. Em Goiânia, em Cuiabá, Palmas, PL está no segundo turno. Em Goiânia, se o candidato tivesse sido o Gustavo Gaia, ele tinha levado no primeiro turno. Mas ainda bem que não foi, porque eu preciso desesperadamente do Gustavo Gaia na Câmara, um dos melhores aliados e amigos que eu tenho. Palmas, vale ressaltar, né, capitão do Tocantins, que é o mesmo estado do senador Irajá, que há poucas semanas se levantou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, senador Irajá? Será que você está com medo de perder ou melhor, de ter uma apoiadora do Bolsonaro na prefeitura da cidade mais importante do teu estado? Em BH, Belo Horizonte, candidato do PL, Bruno Engler, que eu entrevistei aqui no programa há 2 semanas, foi o primeiro colocado, contrariando várias pesquisas, com 34,38, quase 8 pontos à frente do prefeito atual, Fuad, justamente do PSD. Lembrando que há 4 anos o mesmo Bruno Engler perdeu no primeiro turno para o candidato do PSD, o então prefeito Calil. Em BH, o PL também fez o vereador mais votado da história da cidade, quase 40 mil votos. Tanto o Bruno Engler, aliás, ambos, são a cria política de quem? Do Nicolas. O Bruno Engler talvez seja, não sei se ele é cria e criador ao mesmo tempo, é os dois. Eu conheci o Nicolas, ele era assessor do Bruno Engler. O Nicolas se tornou, não tem exema, meu amigo, o Nicolas se tornou o maior nome da política de Minas. Não dá para você dizer que não. Aí, o candidato a vereador mais votado da história da cidade e o líder, o favorito, para se tornar prefeito. O que você vai dizer em relação a isso?